Imagine acordar amanhã e descobrir que já é dezembro. Parece absurdo, mas, de certa forma, é exatamente essa sensação que muitos de nós temos. Os meses passam, os aniversários chegam, mais um Natal, mais um Ano Novo. E quase sem percebermos, repetimos a mesma frase. Meu Deus, como o tempo está passando depressa. Mas espere um instante. Será que o tempo realmente acelerou? Ou será que fomos nós que mudamos a maneira de viver? Porque o relógio continua marcando 60 segundos por minuto. As horas continuam tendo 60 minutos. Os dias continuam tendo 24 horas. E então, o que mudou? Hoje quero convidar você a fazer uma viagem por uma pergunta que inquieta milhões de pessoas. Por que sentimos que a vida está passando cada vez mais rápido? Para onde foi o tempo? Uma reflexão sobre a vida que passa e sobre a presença que perdemos. Gostaria muito de saber se isso acontece com você. Então, escreve nos comentários. Se você sente que hoje o tempo passa mais depressa do que há uns anos atrás. Só responda sim ou não. Você acha que o tempo está passando rápido demais? Sim ou não? Imagine uma criança de 5 anos indo pela primeira vez à praia. O que acontece? Ela observa o mar, ela se encanta com aquela imensidão, ela sente a areia entre os pés, entre as mãos, ela escuta o som das ondas, persegue um caranguejo, descobre o sabor da água salgada. Então, tudo é novo. Cada experiência exige atenção total. O cérebro está trabalhando intensamente, criando novas ligações entre os neurônios, construindo memórias ricas em detalhes. Agora, imagine essa criança 30 anos depois. Ela vai novamente à praia. Olha rapidamente para o mar. Responde uma mensagem no telemóvel. Atende uma ligação. Pensa na reunião de segunda-feira. Pronto, em poucos minutos já está preocupada com o horário de voltar. O tempo já passou. O cérebro praticamente não registra aquela experiência, porque já a conhece. A psicologia diz que o nosso cérebro é uma máquina extraordinária de economizar energia. Quando algo é novo, ele presta muita atenção. Quando algo se torna familiar, ele reduz o nível de atenção. Isso nos ajuda a sobreviver, mas também altera profundamente a forma como percebemos o tempo. Existe um fenômeno conhecido como efeito da novidade. Quanto mais experiências novas vivemos, mais lembranças criamos. E quanto mais lembranças criamos, mais longo aquele período parece quando olhamos para trás. Por isso que a infância parece tão extensa, tão intensa. Não porque o tempo fosse lento, mas porque cada semana estava cheia de descobertas. A infância
parecia longa porque era vivida com curiosidade. A vida adulta parece curta porque muitas vezes é vivida no piloto automático. O cérebro economiza energia. Imagine que você dirige para o trabalho todos os dias. Na primeira semana você observa tudo: as ruas, as árvores, os semáforos, as pessoas. Depois de alguns meses, acontece algo curioso. Você chega ao destino e pensa: nem percebi o caminho. Isso acontece porque o cérebro criou uma rotina automática. Ele deixa de prestar atenção ao que considera conhecido. É um mecanismo maravilhoso. Se precisássemos reaprender todos os movimentos diariamente, gastaríamos uma quantidade enorme de energia. Mas existe um preço. Os dias tornam-se parecidos. E quando os dias se parecem demasiado, a memória deixa de criar marcos. Sem marcos, temos a sensação de que o tempo desapareceu. Imagine uma estante cheia de livros com capas diferentes. É fácil lembrar onde cada história está. Agora, imagine 100 livros exatamente iguais. Depois de algum tempo, fica difícil distinguir um do outro. A nossa memória funciona de maneira semelhante. Quando todos os dias parecem iguais, eles se misturam. A vida acelerada comprime o tempo. Nunca fizemos tantas coisas ao mesmo tempo. Nós tomamos café olhando o telemóvel, olhando o jornal, olhando a TV. Almoçamos respondendo mensagens, assistindo televisão enquanto navegamos nas redes sociais. Ouvimos um podcast enquanto pensamos na lista de compras. Estamos presentes fisicamente, mas mentalmente divididos. Existe uma explicação psicológica para tudo isso. A atenção fragmentada reduz a profundidade das experiências. E experiências superficiais deixam poucas memórias. E poucas memórias fazem o cérebro acreditar que aquele período passou muito depressa. Não é a velocidade do relógio que mudou. Foi a profundidade com que passamos a viver os nossos dias. O psicólogo húngaro-americano, o Mihaly Csikszentmihalyi, ele dedicou grande parte da sua vida a estudar um fenômeno fascinante: os momentos em que ficamos envolvidos numa atividade que perdemos completamente a noção do tempo. Ele chamou isso de flow, estado de fluxo. Talvez você já tenha vivido isso. Lendo um bom livro, pintando, escrevendo, tocando violão, cuidando de um jardim, conversando profundamente com alguém. Quando percebemos, 2 horas passaram, mas não sentimos ansiedade nem pressa, porque estávamos completamente presentes. E aqui vem uma ideia linda: o problema não é perder a noção do tempo, o problema é perder a presença. São coisas completamente diferentes. O tempo pede presença. Talvez estejamos procurando ganhar tempo, quando na verdade precisamos aprender a viver o tempo. Não conseguimos fabricar 1 minuto a mais, mas podemos transformar profundamente a qualidade dos minutos que já temos. Pense numa conversa.
5 minutos olhando nos olhos de alguém podem valer mais do que 5 horas lado a lado sem verdadeira presença. Pense numa refeição. Comemos rapidamente, sem sentir o sabor, sem agradecer, sem perceber que aquele instante jamais voltará. Pense num abraço. Quantas vezes abraçamos alguém enquanto a mente já está na próxima tarefa? Talvez a vida não esteja passando mais depressa. Talvez estejamos passando depressa demais por ela. O tempo não pede velocidade. O tempo pede presença. A vida não é feita apenas dos grandes acontecimentos. É feita das pequenas experiências que realmente vivemos. Talvez o segredo não seja encontrar mais tempo, mas estar verdadeiramente presente no tempo que já temos. Talvez o tempo nunca tenha acelerado. Talvez tenhamos desaprendido a olhar pela janela, ao ouvir uma conversa sem pressa, a caminhar sem destino, observar um pôr do sol, brincar com uma criança, escutar alguém sem pensar na próxima resposta. O relógio continua o mesmo. Quem mudou fomos nós. A vida é como um rio. Não podemos impedir que ele siga o seu curso, mas podemos escolher se atravessaremos suas águas correndo ou contemplando a paisagem. E aqui encerramos mais uma reflexão da nossa jornada. Se essa mensagem encontrou eco no seu coração, deixe a sua experiência nos comentários. E quando terminar esse vídeo, faça um pequeno exercício. Durante alguns minutos, escolha viver sem pressa, sem olhar para o relógio, sem pensar no próximo compromisso. Apenas esteja presente. Talvez você descubra que o tempo não estava fugindo, que o tempo não está passando rápido demais. Ele está apenas à espera que você volte a caminhar ao lado dele. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima reflexão.